Gente, eu vou fazer um videozinho pequenininho aqui para mostrar para vocês um jeito que eu acredito que seja um pouquinho mais fácil de colocar todas as atividades no nosso template de folha de dados, nosso template de documentação. Se alguém tiver alguma maneira melhor de fazer do que essa que eu vou sugerir, por favor, compartilhe com a gente. Isso aqui é uma ideia para a gente ganhar um pouquinho de tempo nos dias de documentação. A primeira coisa, então, tendo um diagrama, né? No primeiro dia da documentação, você vai querer passar todas as atividades para o template da folha de dados, em que elas são descritas naquela tabela, uma atividade por linha. Aqui eu peguei um processo de planejamento da manutenção de classe 9 aviação como exemplo. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser exportar ele para o formato de Word aqui. Então, uma primeira dica deixa eu só voltar para o estado original, que seria assim, seria de como botar só as atividades para ele exportar. Algumas pessoas eu vi que elas vão selecionando e colocando só as atividades aqui, em todos os elementos, mas tem um jeito bem mais fácil, bem mais óbvio. Aqui você tem uma aba que mostra somente as tarefas. Então, se você clicar aqui, ele vai mostrar só as tarefas e você pode pedir para ele fazer a publicação, a exportação aqui para Word somente das tarefas. E aqui você vai poder reordenar elas, caso seja interessante para você já colocar em alguma ordem específica. Então aqui eu tenho agora só as tarefas, que é o que importa para a minha folha de dados. Eu vou usar o Visage Template aqui, se eu não me engano ele é um pouquinho melhor para fazer desse jeito que eu vou sugerir para vocês. Certo. Agora esperando ele fazer a publicação aqui para a gente poder começar a trabalhar com as atividades e jogar ela no template da folha de dados. Beleza. Então, esse é o template quando fica exportado, publicado, usando o Visage Model. Então, rolando para baixo aqui, eu tenho as minhas atividades com a sua descrição. E é isso aqui que eu vou trabalhar para jogar lá no nosso template, mas claro, eu vou precisar arrumar a formatação deles todos. A primeira coisa seria ver quantas atividades tem no processo. Esse processo aqui eu já dei uma olhada rapidinho. Se eu não me engano, ele tem 59 atividades ao todo. 59 atividades. Então, aqui no meu template de folha de dados, que esse é o meu template original. Eu vou apagar as instruções aqui, que eu já conheço elas. Já sei como fazer a descrição. E para poder adicionar 59 linhas, eu vi que tinha algumas pessoas clicando com o botão direito ou clicando adicionar, inserir linha. Um jeito um pouco mais fácil é você segurar Tab. Se você segurar Tab, ele vai adicionando linhas. Ele vai passando de célula em célula e depois adicionando linhas nessa tabela. Né? Então, segurando Tab, eu vou até 59 linhas. Beleza. Certo, então eu tenho agora espaço para as minhas 59 atividades. Voltando para o que foi publicado, eu vou querer tirar essa numeração aqui dele. Para tirar a numeração, basta eu, em alguma das atividades, eu clicar aqui em numeração, ela já vai sair a numeração dessa atividade. Só que eu não vou fazer isso uma por uma. Por quê? Porque eu vi que ele tem um estilo aqui que ele usa para todas as atividades. Então, só vou atualizar esse estilo para dizer que ele não tem mais numeração. Então, tendo tirado a numeração desse estilo aqui, e com ele selecionado, não preciso nem selecionar, eu posso estar só com o cursor em cima desse parágrafo. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e mandar atualizar esse estilo para corresponder à seleção. Ou seja, todos os textos que tem esse estilo vão ficar da mesma forma, sem a numeração. Então atualizei, pronto, todas as atividades agora estão sem a numeração. Uma outra coisa agora que a gente vai precisar fazer. Ou talvez não. Talvez tenha um jeito mais fácil de ainda. Agora que eu sei que todas as atividades já estão sem a numeração e já estão da forma que eu gostaria, eu posso selecionar todas elas. Para selecionar todas elas, como é que eu faço?
Do mesmo jeito, eu sei que isso aqui é um estilo que só corresponde a essas atividades aqui. Se eu clicar com o botão direito aqui no meu estilo, ele me dá a opção de selecionar todas as instâncias. Então eu vou selecionar apenas as minhas atividades, exatamente o que eu queria. Feito isso, eu posso copiar, Ctrl C, e no meu template de folha de dados, selecionar todas as células em que eu vou querer inserir as 59 atividades. Então, selecionei aqui todas as células correspondentes das atividades. E para fazer a colagem, eu vou colar sem formatação, para que ela não venha com aquela imagenzinha da tarefa, aquela caixinha azul, e não venha com as padronizações daquelas cores esquisitas lá que o Visage usa. Então, eu vou vir colar e vou colar somente texto, ou colar especial, texto não formatado, dando a mesma coisa. Pronto, assim eu tenho todas as atividades, célula por célula, todas de uma vez só. Agora o que acontece? Elas não estão no padrão que elas deveriam estar, né? Aqui a gente tem um estilo para essas atividades também. Então o que eu vou fazer? Só selecionar elas e colocar elas no estilo de atividade. Prontinho. Feito isso, eu agora tenho todas as minhas atividades com o estilo correto. Aí tem mais uma coisinha para facilitar a descrição, que é o seguinte. Digamos que eu não tenha descrito nada desse processo no Visage e vou começar a fazer a descrição agora direto aqui na folha de dados. Se eu der Enter aqui nessa primeira atividade para eu poder descrever ela, ele vai continuar com o estilo MPX atividade aqui em cima, ele vai continuar com o mesmo estilo. E não é esse estilo que eu quero. O estilo de descrição da atividade é um pouquinho diferente. Então, eu vou sugerir isso depois para a equipe da Nanda, que geralmente cuida desses templates, ou para quem puder fazer essa atualização. É uma atualização super rápida, na verdade eu vou fazer daqui a pouco. Eu vou modificar esse estilo para que o parágrafo seguinte a um parágrafo que tenha utilizado esse estilo MPX atividade seja sempre MPX descrição, MaproX descrição. Então, modifiquei o estilo, toda vez que eu der Enter agora, ele automaticamente vai para o MPX descrição. E eu posso começar a fazer a descrição da minha atividade. Então, esse é um jeito aí bem rapidinho de passar todas as atividades para a folha de dados para começar a fazer a descrição no primeiro dia da documentação.